ouro, sim, o gogó de ouro. É comum nas rodas de conversa chamar aquelas pessoas que falam demais e diz que vai realizar algo que todo mundo sabe, que é impossível concretizar ou que é notório que não vai dar em nada. Essas pessoas é apelidada de gogó de ouro, e no Brasil temos um mestre desta arte e ocupa a cadeira do Planalto. Pois bem, na última sexta-feira, foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes o presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, que é apelidado de Bob Jeff. Acusado de incitar contra os valores da democracia, contra as instituições da República e seus ocupantes. Se utilizava o ex-parlamentar das redes sociais com armas de grosso calibre a mostrar e fazer conjecturas tais como fechar o STF, incitar invasões, xingar tudo quanto é nome às autoridades públicas, inclusive incitar a morte de policiais contra os valores da democracia e por aí vai. Alvo do inquérito das fake news, que tramita no STF, e diante de tantas evidências de crime, foi mandado para a prisão. De imediato, a gritaria contra a prisão começou a pulular. O argumento de que a sua opinião é ilegal, pois assim estaria impedindo a livre manifestação de opinião. E quejando-os também. A afirmação é tosca e relinchante. A democracia e seus valores estão sedimentados em balizas frágeis. Por isso é que devemos estar sempre alerta contra malucos que se utilizam dos seus pilares para justamente contrapô-la e assim alicerçar o caminho para o autoritarismo e a ditadura. Opiniões e manifestações têm que estar no limite que o regime democrático permite. E este limite se encontra na imposição de que não se pode incitar a quebra desses valores, seja que pretexto for. O que Roberto Jefferson fazia de forma constante e diária era justamente pregar posições que ferem de forma frontal os valores da democracia. Ninguém é dado, por exemplo, exigir o fechamento de um dos poderes da República, de forma velada que ele fazia, e ainda incitava a baderna. Isto não é liberdade de opinião, é crime e ponto final. Em todas as democracias as coisas funcionam assim. E querem um exemplo? Qualquer ameaça dita pelo ex-deputado nos Estados Unidos já estaria em cana há muito tempo e por longos anos. Querem outro exemplo ainda? O simples cumprimento nazista em público na Alemanha é cana dura. Nada disto é tratado nesses países como mera opinião, mas no Brasil, propagar o fechamento do Congresso Nacional, o STF, e pedir a volta do AI-5 não pode ser encarado como liberdade de opinião. Disseminar tais falas depõe contra a democracia. Hoje é apenas um idiota praguejando, amanhã um terrorista jogando bomba em prédios públicos. Esses ruminantes que atacam nas redes sociais os poderes da República não têm a mínima noção do conceito e significado do chamado Estado Democrático de Direito, que por sua vez sustenta a nossa Constituição Federal. E se ataca os princípios ali estampados, a cadeia é o melhor caminho. Vendo seu aliado preso, Bolsonaro disse que vai procurar o presidente do Senado Federal para propor o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso. Quando eu falo no início deste texto do Gogó de Ouro, o ocupante do Planalto se enquadra perfeitamente nesse epíteto. A chance dele conseguir é abaixo de zero. Não se encontram os requisitos mínimos para pedir o afastamento dos ministros. Bolsonaro, ao arguir o artigo 52 da Constituição Federal, precisa de elementos fortes e provas para lograr êxito na sua empreitada. E ele não tem nenhuma. Vai se repetir o mesmo ao dizer que ia apresentar as provas das fraudes das urnas eletrônicas. Ele não tem nada. O que vivemos atualmente no Brasil é o constante ataque às instituições públicas e aos seus representantes de forma vil e criminosa, sob o disfarce de que estão expressando uma opinião. Eles falam de democracia como se o que fazem é justamente depor contra a democracia. Pode-se não gostar desta ou daquela decisão do ministro do STF ou qualquer outro membro do judiciário, mas daí atacar as instituições, pedir o seu fechamento, é coisa de bandido. Eu aqui nesse espaço já me insurgi muito a respeito de algumas decisões do Supremo. Divirjo do ponto de vista nunca contra a instituição ou de seus ocupantes. Mas as mentes autoritárias e ditatoriais não sabem estabelecer essa diferença. Não esperava em minha vida ver um presidente da República chegar um membro do STF e nada acontecer. O picareta que governou os Estados Unidos antes de Biden é salafrário, mas não era burro. Ele sabe que metade do que diz o Bolsonaro sobre os ministros do Supremo, lá nos Estados Unidos já estaria na cadeia. Ao passo que aqui nada acontece. Os debilóides dizem que é livre manifestação de opinião. Ontem, li no site UOL que o cantor sertanejo mais urbano do Brasil, Sérgio Reis, lidera uma manifestação envolvendo caminhoneiros para os dias que antecedem o 7 de setembro, pedindo a destituição dos ministros do STF e a favor do voto impresso. Eu acho que a fumaça dos incêndios no Pantanal afetou o cérebro do cantor. Meu medo era querer a volta da televisão em preto e branco e substituir o automóvel pelo cavalo pantaneiro.
Ele disse que tem aquela música, né, meu coração não é de papel, mas não é o coração que é de papel, não, acho que é o cérebro. É no que dá não se tomar atitudes mais duras contra aqueles que pregam atentados contra os valores da democracia, a começar pelo presidente da República. E fica a pergunta, onde está a Procuradoria-Geral da República, que está a assistir tudo e nada faz? E só lembrando, a história cobra e costuma ser implacável com aqueles que não exercem o seu papel histórico. Então, amigos, o presidente aí disse que vai abrir encaminhar um pedido ao presidente do Senado de impeachment. Aquilo ali em nada, não dá em nada, certo? Não tem nenhum elemento. Né? É o famoso gogó de ouro. Fala muito, mas não tem nada para ser concretizado, porque sabe que isso não é possível. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.